Olá, boa noite a todos. Bem-vindos aqui ao primeiro webinar da Change Talks. É com um enorme prazer que vos tenho aqui connosco neste momento, que marca aqui o início de um espaço de conversa. Queremos que seja, acima de tudo, humano, acessível e responsável, dedicado aqui a um tema que nos toca a todos, que é a saúde mental. A Change Talks nasce aqui de uma visão que está na base da Clinic of Change, que é criar um espaço focado para tratar, com rigor científico, com proximidade humana e também aqui alguns dos problemas que hoje afetam de forma profunda a nossa sociedade. A Clinic of Change está situada em Lisboa, temos aqui na zona do Saldanha, mas temos aqui uma abordagem terapeuta presencial, apesar de algumas consultas também poderem ser online. Acreditamos aqui no valor da relação terapêutica próxima e é um valor que nós defendemos muito na Clinic of Change. Ainda assim, acompanhamos pessoas de todo o país e também do estrangeiro, o que mostra aqui a necessidade de respostas eficazes nesta componente da saúde mental. A saúde mental não conhece fronteiras. A The Clinic of Change, desde que abriu portas em junho de 2023, tem-se destacado pelos seus programas inovadores, particularmente no tratamento da depressão resistente ao tratamento, mas também aqui na dependência do álcool. Esta é uma abordagem que não surge isolada, mas profundamente alinhada com todo o trabalho dos principais investigadores internacionais nesta área, que contamos com eles também aqui neste processo de formação da Clinic of Change, trazendo aqui uma prática clínica e a ciência do mais atual e mais consistente que pode existir. Temos aqui connosco, que vão estar agora aqui durante o nosso webinar, o professor Dr. Vítor Amorim Rodrigues e a doutora Carla Maris. O Dr. Vítor Amorim Rodrigues é o diretor clínico da Clinic of Change, psiquiatra e psicoterapeuta. A doutora Carla Maris é psicóloga clínica, neuropsicóloga e psicoterapeuta. Ambos vão partilhar aqui connosco um bocadinho do seu conhecimento, experiência e reflexão. Vamos ter aqui um registro muito claro, muito próximo e também como acreditamos que é a saúde mental. No final da sessão teremos um momento dedicado às vossas perguntas, a todas as perguntas de quem nos está a ver. Podem deixar as vossas perguntas através da plataforma Slido, que acabaram por receber no vosso e-mail nesta última mensagem. Aqui o principal objetivo, se me permitirem, eu vou-vos aqui mostrar como é que isto deve ser efetuado. Vou aqui partilhar o meu ecrã. Devem aceder, por favor, a slido.com. Assim que abrirem, vamos ter aqui só aqui admitir mais pessoas, vamos aqui ter a possibilidade de se juntarem como participantes e é só introduzirem a chave deste webinar, que é o 6057658. Iremos ter aqui pessoas da nossa equipa para vermos quais é que são as perguntas que estão a ser postas no chat. Se virem perguntas com as quais se identifiquem e gostavam de ver uma resposta a essa questão que foi colocada por outro participante, podem também meter um like nessa pergunta e pronto, acaba também por trazer essa pergunta ao de cima. Eu, ao longo das minhas intervenções, vou mostrando também aqui um bocadinho como aceder aqui ao Slido, está bem? Relativamente, então, aqui ao nosso programa, vamos aqui passar um bocadinho para esta componente do que nos trouxe aqui hoje e mais uma vez obrigada a todos por estarem aqui connosco neste primeiro Change Talks e esperamos que esta conversa seja útil, esclarecedora e acima de tudo que seja um espaço que abra o nosso pensamento para irmos um bocadinho mais além, pensarmos e falarmos aqui sobre a saúde mental de uma forma informada e sem estigma, e acima de tudo sem estigmas. Vamos então aqui começar. Eu não sei se o Dr. Vítor ou a doutora Carla querem dar aqui alguma nota introdutória, que umas boas-vindas a quem está aqui deste lado. As senhoras primeiro. Não, boa noite a todos e obrigada por nos estarem aqui esta noite a escutar, depois de um dia de trabalho, imagino, e gostaríamos de ser úteis e responder às vossas questões e esclarecer dúvidas nesta área clínica. Sim, sem dúvida, e também dar um pouco a conhecer o nosso trabalho aqui na Clinic of Change
e, sobretudo, introduzir este tema, que é um tema fascinante e, de certo modo, embora tenha sido muito falado, ainda continua a suscitar muitas dúvidas e estamos aqui ao dispor para esclarecer essas mesmas questões que possam surgir relativamente a este tratamento, que pode ajudar pessoas que, eventualmente, não conseguiram até agora encontrar respostas para as diferentes modalidades de sofrimento que têm. Dúvidas e preconceitos. Exatamente. É isso mesmo. Pronto, vamos então aqui arrancar com a nossa primeira Change Talks. Acabámos por fazer aqui uma compilação e também muitas das questões que nos chegam de forma diária para respondermos aqui de uma forma eficaz. E acabo por vos fazer aqui uma primeira questão, que é, muitas vezes as perguntas perguntam-nos o que é que são psicadélicos, que substâncias é que são estas? Bem, os psicodélicos são um conjunto vasto de substâncias, muitas de origem natural, e que induzem, portanto, são substâncias que nós chamamos psicotrópicas, quer dizer, que têm efeitos ao nível do sistema nervoso central e ao nível mental, e que vão induzir estados alterados de consciência, que envolve a percepção, emoção, pensamento, e que permitem, portanto, e que ultimamente foram usadas, são usadas desde há milénios, para efeitos rituais, alguns, e ultimamente efeitos recreativos, mas que se percebeu desde os anos 60 e, sobretudo, agora já neste século, que têm um efeito que podem ser utilizadas com muita, enfim, com muita eficácia do ponto de vista terapêutico, e nomeadamente em situações psiquiátricas, e é desse efeito que nós queremos falar aqui, e não tanto dos outros que não cabem aqui agora. É isso Efeitos mesmo. transitórios, não é? E controlados. É isso mesmo. E estávamos aqui a falar também desta componente dos efeitos psiquiátricos. Uma das doenças tratadas com o recurso a esta terapêutica é precisamente a depressão resistente a tratamento. Como é que isto acaba por afetar as pessoas e também um bocadinho a nossa vivência aqui dentro da clínica? Bem, a depressão, de facto, as perturbações depressivas, há enfim, uma percentagem ainda razoável, que em alguns casos pode ir até aos 30%, de pessoas com perturbações depressivas, portanto com depressões, ou muitas delas graves, e que têm um grande impacto funcional, e que de facto se resistem às formas tradicionais de tratamento. A definição mais técnica, mais operacional de depressão resistente é um tipo de perturbação depressiva que não respondeu pelo menos a dois fármacos antidepressivos em doses e no tempo suficiente, portanto otimizados. Quando isso acontece, considera-se que temos uma perturbação resistente, mas a maior parte das pessoas que aqui têm tentaram, para além de muitas vezes terem tentado mais do que dois antidepressivos, também fizeram muitas delas modalidades de psicoterapia que também não funcionaram, e por isso mesmo vêm de facto tentar procurar um tratamento que possa dar resposta ao seu sofrimento. São pessoas que muitas vezes vêm num estado de desespero ou desesperança, em que tentaram muitas coisas e nada resultou, e de facto, grande parte das pessoas que nos procuram são pessoas realmente já com esse historial, não é? Pesado e de insucesso. E de facto, acho que diria que era, grosso modo, a maior parte das pessoas que nos procuram, não é? Sim, E que veem aqui uma oportunidade de fazer algo diferente e que muitas vezes corre bem. corre bem, essa é que é a grande satisfação. Não quer dizer que corra bem com todas Claro. as pessoas, isso não existem, Claro, não é isso. Se alguém ouvir dizer que um tratamento resulta em 100% dos casos, não estamos a falar de um tratamento sério, não é? Temos, de facto, uma percentagem, enfim, à volta de 30%, de pessoas que de facto não respondem a estes Tão bem. tratamentos, mas, enfim, temos a satisfação de ajudar a grande maioria das pessoas que vêm e que ou ficam mesmo sem qualquer tipo de sintomatologia depressiva, o que é de facto notável, tanto mais que temos que pensar que estamos a falar de depressões resistentes, portanto, pessoas que já não funcionaram, cujos tratamentos já não funcionaram, ou então podem até ter melhoras parciais,
mas melhoras que de facto acabam por ser suficientemente importantes para que as pessoas considerem que valeu a pena o investimento, porque estamos a falar de um investimento, não é? Num tratamento, mas que valeu de facto a pena o investimento e, portanto, a grande maioria das pessoas fica mesmo muito satisfeita com este tipo de intervenção terapêutica. Porque uma pessoa com uma depressão resistente, não é? Ou com um elevado sofrimento, muitas vezes que se perpetua por décadas, não é? São pessoas que tiveram um impacto enorme na sua vida emocional, isolaram-se, deixaram de ter a capacidade para trabalhar, para se relacionar, para dormir bem, para ter prazer nas coisas mais simples da vida. Portanto, são pessoas com esse peso, não é? Não é só um nome que está num livro, não é? A depressão resistente é um impacto verdadeiramente terrível na vivência destas pessoas, na maneira como elas se relacionam, com tudo, em tudo, com todos e com todos os elementos da sua vida, não é? Sim, muitos Trabalho, muitos relações. não conseguem trabalhar, pura e simplesmente, outros trabalham, mas arrastam-se, digamos assim, e têm uma ausência total de prazer na sua vida, o que se chama tecnicamente anedonia, que é a ausência de prazer, e que é uma coisa terrível, que a pessoa, desde que se levanta até que se deita, está sempre a pensar quando é que acaba isto, a minha vida é um tormento, todas as atividades que habitualmente, muitas vezes pequenas atividades, nos dão prazer, para estas pessoas isso não existe, e a satisfação é quando as pessoas dizem, voltam a dizer que eu voltei a ter prazer em estar com os amigos, voltei a ter prazer na comida, Em nadar na praia. por isso Temos simplesmente vários em testemunhos desse caminhadas. hábito. E, Temos vários portanto, aquelas testemunhos, pequenas não é? atividades da vida sexual também, não é? Que Ok. habitualmente não está muito ativa quando a pessoa está deprimida, obviamente, há uma grande diminuição do desejo sexual e, portanto, voltou a ter prazer nas atividades da vida diária e isso é uma coisa que é muito realçada pelas pessoas. Uhum. Pois, nós acabamos por ter aqui alguns casos de sucesso e felizmente alguns deles gostam de dar os testemunhos também para poderem influenciar outras pessoas para tiveram uma experiência tão positiva que acham que sempre que o mais importante é trazer outras pessoas que estiveram se calhar na mesma situação e poderem ser ajudadas. Já falámos aqui um bocadinho sobre os sintomas destas pessoas, o que é que as traz aqui à clínica. Como é que este tratamento atua sobre esta depressão e sobre estes sintomas? Como é que é aqui também o processo de tratamento? Como é que funciona esta parte logística também para atenuar estes sintomas que as pessoas também trazem consigo, esta bagagem que acaba por ser também bastante definitiva na vida? Mas está a falar do ponto de vista psicológico ou neurológico ou de como é que o tratamento se estrutura? Os dois. Um bocadinho Ok. dos dois. Explicarmos aqui Uhum. também como é que acaba por funcionar um bocadinho a componente neurológica. Acho que também só se tivermos aqui pessoas mesmo da área que possam também compreender. Explicámos aqui como é que é feito um bocadinho o acompanhamento na Clinic of Change para, por exemplo, estes casos de depressão. Sim, talvez possamos falar um bocadinho da estrutura do tratamento, a doutora Maris pode falar disso, mas dizer que a imagem, e depois então aspectos propriamente neurobiológicos e aspectos também psicológicos, mas dizer que a imagem demarca, se quisermos, aquilo que é a nossa personalidade, aquilo que nos caracteriza, enquanto clínica que de facto promove e oferece este tratamento, é a integração destes dois aspectos, que é o aspecto de facto neurocientífico, neurobiológico, se quisermos, e depois o aspecto da psicoterapia. É a integração destes dois que de facto caracteriza aqui o trabalho da Clinic of Change. E nenhum dos dois funciona muito bem sem o outro, não é? Até porque, e a prova disso é que no caso das perturbações depressivas, elas são resistentes precisamente, quer a uma, quer a outra forma de tratamento. E nós já sabemos, independentemente agora do tratamento dos psicodélicos, nós já sabemos que a combinação, por exemplo, de psicofarmacologia, dos fármacos habituais que se usam para tratar a depressão e da psicoterapia, eles se potenciam um ao outro e que, portanto, a sua combinação é superior à sua utilização isolada. Bom, então, nada mais lógico do que pensarmos que também aqui
esta potenciação mútua é feita, e, portanto, e por isso é que é muito importante aqui nós integrarmos os dois aspectos, sendo que isto pode até surpreender as pessoas. O mais importante, eu diria que o mais importante é a psicoterapia, e por isso é que é a psicoterapia assistida por cetamina, e não o contrário, não é um simples tratamento com cetamina, contando apenas com os efeitos antidepressivos, que são de facto muito potentes, ou com efeitos de neuroplasticidade, mas depois sem ajudar a consolidar novas maneiras de funcionar, de pensar, de sentir, de ver as coisas, e essa é a parte de leão, se quisermos, que é a parte da psicoterapia. E, portanto, esta integração é fundamental, e, portanto, uma coisa sem a outra fica, se quisermos, um bocadinho coxa, e é isso que nós fazemos aqui. E, em relação à estrutura do tratamento, não sei se a doutora Maris quer. Não, deixa-me só acrescentar uma coisa que eu penso que é importante. Não só é a combinação, digamos assim, da dimensão biológica e psicológica do sofrimento, como é em simultâneo. Ou seja, não é um medicamento e depois psicoterapia, que não está devidamente integrada. Aqui é realmente uma integração profunda, não é? A pessoa toma um medicamento, não é? Naquele próprio dia, está o psiquiatra, está o psicoterapeuta, no dia a seguir há as sessões de integração, ou seja, é um entrelaçar muito mais íntimo, mesmo tomando como em consideração o tratamento convencional, realmente destas duas dimensões. E, de facto, se pensarmos bem, realmente, como é que não tem mais lógica um tratamento abordar estas dimensões psicológicas e biológicas do sofrimento? Porque, de facto, as duas estão sempre presentes, não é? Portanto, e isto acho que realmente é uma mais-valia, não é? Pronto, de facto, a cetamina promove várias variações do cérebro, mas elas são correlacionáveis com o funcionamento da própria mente, não é? A mente também sofre alterações profundas e aqui até percebemos, não é, do ponto de vista neurológico e tudo, como o cérebro e a mente, portanto, o cérebro é, digamos assim, a estrutura da mente, não é? E é óbvio que aqui, num tratamento deste, podemos verificar como ocorre em simultâneo. As mudanças, o aumento da circulação de informação a nível neurológico corresponde claramente a uma alteração na vivência de uma pessoa numa determinada experiência, não é? E aqui a psicoterapia vai fazer com que toda a experiência ou todos os conteúdos que emergem numa ação de ketamina possam ser trabalhados. De facto, as sessões são muito diferentes, pessoa para pessoa. Há pessoas que têm sessões muito ricas e muito extraordinárias, outras mais discretas, mas o que é certo é que há sempre conteúdos que a mente, naquele estado alterado de consciência, acaba por, eh, expressar, não é? E que tem muita relação e tem muita importância para a história do sofrimento daquela pessoa. Aí, de facto, a pessoa fica com novos insights acerca de si próprio, da sua história, da razão daquele sofrimento. E muitas vezes, algumas vezes acontece mesmo isto, há uma visão nova, sobre determinada questão, sobre a sua própria vida, sobre o seu sofrimento. A pessoa fica mesmo com outra perspectiva e com outra forma de olhar para as coisas. E isso é muito importante. Se fosse só a cetamina, que por si só é importantíssima, quer em termos de neuroprotetores, tudo, obviamente, sabemos isso tudo, mas se aquela experiência fosse, digamos assim, desperdiçada, iria ser uma boa experiência. Que passaria com o tempo. E ali há uma espécie de ancoragem numa dimensão psicológica que fica presente na história da pessoa. Quando ela fala disso na terapia, de facto cria memórias e cria explicações para si próprio que perduram e que muitas vezes se consolida ao longo do tempo, e acho que é uma das razões porque depois ao longo do tempo, em alguns casos, a melhoria continua. Já temos a sorte de ter pessoas que já fizeram follow-ups de 1 ano, de 6 meses, 3 meses, e muitas delas, daquelas que temos visto, continuam a melhorar após o tratamento, porque de facto isso introduz algumas alterações na sua vida, e depois é todos efeitos, digamos assim, do círculo virtuoso que advém de algumas decisões, de algumas maneiras novas de ver as coisas. Assim.
Portanto, desta forma é possível alcançarmos então esta recuperação plena e também duradoura. Como é que a nossa equipa acaba também por fazer este acompanhamento após esta recuperação? E como estávamos a falar também há pouco, e o Dr. Vítor e a doutora Carla disseram, voltam a sentir alegria em pequenos momentos, e também já tivemos muitos testemunhos neste âmbito. Como é que acaba por funcionar esta recuperação plena e duradoura, e como é que nós também fazemos este acompanhamento às pessoas que estiveram aqui connosco? Portanto, o tratamento, grosso modo, dura 6 semanas, 6 semanas, 7, 8, não é? Durante esse período temos no protocolo, digamos, habitual, porque o protocolo do álcool tem ligeiras adaptações, mas são 4 semanas, cada semana tem uma sessão de ketamina e uma sessão de integração, há umas sessões de preparação, uma final, mas depois, e está incluído, digamos assim, não gosto de chamar muito, mas no protocolo, no pacote de tratamento, durante um ano, 3 em 3 meses, as pessoas é-lhes pedido colaborem, e temos uma sessão, faz parte realmente do protocolo, em que as pessoas vêm falar connosco, dizem-nos como estão, preenchem todos os questionários, que nós somos muito chatos nisso, as pessoas em todos os momentos clínicos têm questionários para avaliar depressão, ansiedade e progresso terapêutico, e realmente essa monitorização continua ao longo de um ano, e de facto 3 em 3 meses vemos as pessoas, algumas aceitam colaborar, grande parte delas, aliás, penso eu, e realmente 3 em 3 meses fazemos essa monitorização e sim, vamos vendo as pessoas ao longo do Sim, tempo. isso é muito importante para nós sabermos se estamos a fazer um bom trabalho, isto é, de facto, a ideia, eu acho que tocou num ponto fundamental, a ideia é de que não seja um tratamento que tenha efeitos, enfim, que depois se vão desvanecendo com o tempo. É certo que nós bem sabemos que, à medida que o tempo vai passando, e é muito natural, pode haver algumas recaídas que estão previstas, mas de facto a ideia aqui é de que os efeitos tenham alguma permanência. E nós sabemos que isso não acontece do ponto de vista neurobiológico, porque os efeitos de neuroplasticidade, não é? Portanto, da capacidade que esta substância tem até de promover novas sinapses e ativar, sobretudo, sinapses que não estão ativas, de novas ligações, de ativar certos circuitos neuronais, nós sabemos que é relativamente temporário, e por isso mesmo é que quando naqueles programas que contam apenas com a cetamina, mas não fazem uma intervenção psicoterapêutica mais profunda, nós sabemos que depois é preciso ir continuando a dar, enfim, com os riscos que isso possa trazer. E aqui o que nós queremos é aproveitar a janela da oportunidade, digamos que a neurobiologia abre uma oportunidade que depois vai ser trabalhada e consolidada através da psicoterapia. Daí eu dizer que a parte de leão é da psicoterapia, mas que seria difícil, exatamente porque há um conjunto de maneiras de ver as coisas e de sentir, muito sedimentadas, e, sobretudo, questões ligadas, por exemplo, na depressão, as pessoas pensarem sempre de uma maneira negativa, ruminações, culpa, enfim, toda a tal anedonia de que eu falava, e isso faz com que as pessoas, por muito que queiram, não sentem-se como uma espécie de impasse, sempre como um carro sempre a rodar na lama e não consegue sair, não é? E, portanto, e isso aí pode ter um grande, entre aspas, empurrão por parte da cetamina, porque vai fazer com que o cérebro, de alguma maneira, esteja muito mais receptivo a novos modos de pensar e de sentir. Mas depois é preciso consolidar de outra maneira. E é isso, essa reestruturação, não só cognitiva, mas emocional, as duas juntas, que a psicoterapia pode promover em diferentes modalidades. Nós aqui temos, de facto, privilegiamos certas modalidades psicoterapêuticas, mas enfim, há várias maneiras de trabalhar, mas que acabam todas por bater mais ou menos no mesmo ponto, que é esta ressignificação e esta mudança, este desafio a uma visão do mundo, a um worldview já muito sedimentado,
e que precisa de mudar, porque senão as pessoas, que muitas vezes vão voltar para situações semelhantes às que estavam, não é? E têm certos, e depois vão acabar vão acabar, portanto, por ter, voltar a padrões de funcionamento anteriores. É isso que nós queremos evitar. Temos tido já algumas pessoas que tentaram abordagens com ketamina, mas sem uma componente psicoterapêutica. Cada vez mais temos pessoas que vêm desse tipo de programas que não tiveram assim tão grande benefício, mas eu acho que a questão que eu coloco mais às vezes é a ketamina sem suporte ou sem apoio psicoterapêutico, pelo menos é desse modo que eu vejo, pode ser algo desafiante para as pessoas, porque as pessoas podem ficar perante certas coisas, certas experiências que não compreendem, que podem ser num contexto de acompanhamento e de pesquisa e de apoio fundamentais para a melhoria daquela pessoa, mas estando sozinhas, e ficando sozinhas com esses conteúdos pode ser muito traumático. Eu já vi algumas pessoas que tiveram essa experiência e realmente eu acho que sem apoio pode ser até perigoso, não entender. Sem dúvida, por exemplo, os efeitos dissociativos, efeitos psicodélicos, propriamente dito, psicodélico quer dizer, no fundo, revelador da mente, mas o que se revela tem que ser trabalhado, não é? E tem que ser revelado num certo contexto que permita que isso seja transformador, não é? Seja uma transformação de modos de funcionamento, porque senão pode ser até, enfim, Traumático. enfim, traumático, não queria também ser tão drástico, mas sim, pode de facto ser experiências que as pessoas, muito desagradáveis e que as pessoas não sabem dar significado àquilo, não é? E portanto, e essa é a grande diferença, no fundo, entre esse tipo de ou programas com cetamina que não têm suporte psicoterapêutico, por psicoterapeutas, e aqui, enfim, desculpem puxar a brasa à minha sardinha, mas como não estou a falar de mim, posso falar que é psicoterapeutas, que é o que nós de facto temos aqui, psicoterapeutas como é o caso da doutora Marisa e dos outros psicoterapeutas aqui, com muita experiência e muito, muito preparados e treinados, e porque muitas vezes podem ser técnicos, vários tipos de técnicos de saúde mental, ou até psicólogos, mas que não têm formação psicoterapêutica sólida, e isso não acontece aqui, e isso de facto faz a diferença porque o psicoterapeuta está seguro, porque senão fica muito inseguro. E agora, como é que eu trabalho isto? E agora surgiu este material, o que é que eu vou fazer com ele? Se o psicoterapeuta tem de facto uma formação psicoterapêutica prévia sólida, isso já lhe apareceu de uma maneira ou de outra em outros pacientes, mesmo sem cetamina, e portanto está preparado para poder trabalhar isso com a vontade e sem fazer disso, sem ficar inseguro, porque essa insegurança depois também acaba por passar para o paciente. Quer dizer, os pacientes percebem quando os seus terapeutas não estão preparados ou não estão suficientemente seguros. E sobretudo em situações de fragilidade. Não podemos deixar de fragilidade, e quando eu falo em fragilidade, é a fragilidade da própria perturbação que os traz cá. Mas também o facto de que algumas pessoas, sobretudo na primeira sessão, estão um bocadinho ansiosas, e essa ansiedade tem que ver com o estar a enfrentar o desconhecido. E agora? O que é que vai acontecer? Será que vou enlouquecer? Será que vou ter algum, desculpem a expressão, treco físico, digamos assim, vou ter algum problema? Será que vou fazer má figura? Isso também acontece muito, não é? Vou fazer má figura e agora vou fazer aqui uma figura muito triste porque vou perder o controle. Algumas pessoas têm, de facto, muito medo de perder o controle. Bom, tudo isso é trabalhado previamente em sessões de preparação. Há 2 sessões de preparação antes da primeira sessão de cetamina propriamente dita, e o psicoterapeuta vai estar com a própria pessoa, isto é, já estabeleceu um vínculo terapêutico, portanto, uma relação terapêutica suficientemente sólida, e está permanentemente, quer dizer, não está também durante toda a sessão de cetamina, e portanto isso vai ser muito importante para a pessoa se sentir num ambiente de segurança, de confiança,
e em que perceba que não há más figuras aqui. Aqui não há más figuras. Só há boas figuras, isto é, a pessoa mergulhar na sua viagem, entre aspas, que é uma viagem interna, obviamente, e ter uma atitude de curiosidade para perceber o que é que se revela, o que é que se mostra, e depois trazer isso e o seu significado para ser trabalhado na sessão de integração, que é uma sessão psicoterapêutica que se segue no dia seguinte, enfim, ou 2 dias depois, que se segue à própria sessão de cetamida. Claro, acima de tudo, a parte da psicoterapia acaba também por dar toda a segurança e a pessoa também sentir-se confortável, e acima de tudo o que nós queremos promover é saúde, saúde para toda a gente, para se sentirem confortáveis consigo próprios. Antes de avançarmos aqui para um próximo tema, para as pessoas que ainda não tinham entrado, todas as perguntas do nosso webinar têm que ser expostas aqui no nosso chat. Podem aceder ao chat abrem um motor de busca e escrevem slido.com. Assim que aparece na página esta disposição, tem que entrar aqui, introduzir aqui o número deste webinar, que é o 6057658. Sei que alguns participantes já estão aqui a pôr questões, portanto, está tudo aqui funcional. Vou deixar só isto aqui mais um bocadinho, explicar aqui novamente. Tem que abrir uma página web, introduzir no endereço slido.com ou www.slido.com. Tem que introduzir o código do webinar aqui nesta componente para se juntarem como participantes, e o código deste webinar é 6057658. Isto foi tudo enviado por e-mail hoje através do nosso Mailchimp. Passando então aqui para um outro tópico, que é aqui a dependência do álcool. De que forma é que esta mesma substância permite tratar um outro completamente diferente problema, que é a dependência do álcool? Como é que isto como é que a mesma substância consegue fazer aqui um tratamento de problemas tão distintos? Sim, é uma excelente pergunta, não é? Que de facto há um leque de perturbações, entre as quais a perturbação por uso do álcool, que podem ser tratadas com este tratamento, porque no fundo a base, digamos assim, neurobiológica de transformação cerebral é comum. E depois vai ser trabalhada de maneira diferente, lá está, do ponto de vista psicoterapêutico, de acordo com a perturbação. Mas eu diria que do ponto de vista da perturbação por uso de álcool, nós temos aqui dois aspectos. Eu ia realçar só dois aspectos que me parecem muito importantes e depois passava a bola aqui à doutora Maris. Um deles diz respeito à questão do craving, que é, de facto, uma coisa que é difícil de manejar. Apesar de existirem até fármacos que possam, e o que é isto do craving? Portanto, um desejo, um impulso que é sentido muitas vezes como irresistível para ir consumir a substância. Neste caso será o álcool, mas pode ser outras substâncias. E isto é muito difícil de manejar. E apesar de haverem substâncias que são usadas, estou a lembrar do acamprosate, naltrexona, enfim, há várias, próprio topiramato, o que é certo é que não é nada fácil de manejar e vai fazer com que muitas vezes as pessoas nos tratamentos mais tradicionais, que também têm a sua percentagem de sucesso, que não é muito alta. Não é muito alta, não é tanto no sentido da paragem, mas no sentido da prevenção de recaída, e há altíssimas taxas de recaída neste tipo de perturbação. O craving, de facto, faz com que muitas vezes as pessoas invistam muito em tratamentos, muitas vezes com internamentos, alguns deles até prolongados, por exemplo, em comunidades, ou então tratamentos mais curtos, internamentos,
E quantas vezes eu já vi no próprio dia da alta, do internamento, em que as pessoas muitas vezes, sobretudo se for a nível privado, investiram bastante dinheiro e recursos, e no próprio dia vão ao bar mais próximo, ou às vezes à taberna mais próxima, e vão de facto, entre aspas, embebedar-se, digamos assim. E isso faz com que, de facto, isso depois leva a uma grande desesperança, as pessoas ficam com pouca esperança nos tratamentos, e isso, obviamente, aumenta a própria severidade da perturbação alcoólica e do consumo alcoólico. E aqui temos, de facto, uma atuação ao nível do craving que reduz muito, de facto, esse desejo muito grande de beber e permite trabalhar a recaída. Mais uma vez, aqui estamos a falar de tentar espaçar ao máximo, digamos assim, o tempo da abstinência para que as pessoas não tenham recaída, mas mais uma vez a parte de leão é da psicoterapia. Mais uma vez aqui a cetamina vai abrir mais uma vez possibilidades, uma janela de oportunidade para de um cérebro com uma neuroplasticidade que permite, de alguma maneira, que em relação a certos triggers, a certos gatilhos que também têm que ser evitados, mas que não vai imediatamente despoltar esta reação de craving. E este é um aspecto importante. Um outro aspecto também que me parece muito importante é o facto de que nós sabemos de que as perturbações por uso de álcool e as perturbações depressivas são, digamos assim, estão intimamente relacionadas. Há uma longa tradição que eu não vou aqui reproduzir, mas uma longa discussão que tem muitas décadas do que é que será primário e do que é secundário, isto é, se é de facto a perturbação, ou se quisermos chamar doença alcoólica, é primária e a depressão é secundária ou vice-versa. Eu diria que as duas são concomitantes, se potenciam uma à outra, não vale a pena entrar nessa discussão. O que vale a pena é perceber que, ao atuar também nos aspectos depressivos, a pessoa também vai ter muito menos tendência para utilizar o álcool como uma espécie de autoterapia. Porque nós encontramos aqui muitas pessoas, enfim, quando faço as avaliações iniciais, as avaliações médicas iniciais, porque ninguém entra neste tratamento sem uma avaliação médica inicial rigorosa, pode ser feita por mim ou por outro psiquiatra que trabalha aqui. E de facto muitas das pessoas dizem-me, eu acho que, embora esteja a beber e tenha consumos de álcool elevados, e portanto é um problema, mas eu percebo que consumo em grande parte para manejar a minha depressão ou a minha perturbação de ansiedade bom, e se nós estamos a trabalhar também esses aspectos, mais aumentamos, para além dos tais aspectos diretos no craving, mais aumentamos a probabilidade de a pessoa não ir consumir para, digamos assim, diminuir o sofrimento ligado à depressão e à ansiedade ou até à regulação emocional. Muitas destas pessoas têm dificuldade na regulação emocional e, portanto, diante de certos gatilhos, isso vai desencadear emoções com as quais, muitas vezes, em bruto, não é? Em bloco, mescladas e com as quais não sabem lidar, e isso também é um trabalho psicoterapêutico. Uhum. Sim, o álcool também muitas vezes, ou uma pessoa que tem um consumo abusivo, ou que tem uma dependência de álcool, muitas vezes tem na sua história uma história traumática, não é? E que fez com que a pessoa tivesse alguma dificuldade, às vezes, a lidar com algumas emoções e alguma dificuldade em fazer a tal regulação emocional. O que acontece neste tipo de tratamento, e que eu acho que há a tal redução do craving, e a pessoa, com essa redução do craving, pode haver uma distância maior entre impulso e a ação, ou seja, a questão de quando uma pessoa tem uma dependência, há um impulso e rapidamente a pessoa vai tentar resolver essa angústia imediatamente com o comportamento. O que acontece é que pretende criar-se uma distância maior entre esta emoção, este impulso e o comportamento. Isto permite que a pessoa não só tenha uma consciência maior e consiga auto-observar-se, muitas vezes as sessões de ketamina permitem que a pessoa faça uma leitura também diferente, um olhar diferente sobre a sua vida e sobre as suas dependências
e sobre como a pessoa é quando consome, não é? E as implicações que isso tem. Portanto, permite que haja uma consciência maior e isso permite também que a mente comece a ganhar outros mecanismos para lidar com essas emoções, porque fica consciente, fica muito mais consciente essa pessoa das consequências dos consumos e dessa autodestruição. E de facto, nos casos que as coisas correm melhor, essa consciência de facto é determinante e acaba por mobilizar mais a pessoa a lidar depois com as dificuldades, que obviamente que o abuso de substâncias levanta, não é? Portanto, são pessoas que têm, digamos assim, uma solução danosa, mas rápida para a resolução de uma angústia, não é? E uma pessoa, quando descobriu uma forma imediata e simples de resolver uma angústia, é muito difícil abdicar disso, não é? Só com uma consciência da destruição que tem da sua vida, das relações, do trabalho, disso tudo, é que pode às vezes, de facto, dar um passo atrás, mas são processos muito desafiantes, a maior parte deles, não é? E de facto é colocar outra vez a mente a funcionar, não é? A encontrar outros mecanismos e outros recursos para lidar com a angústia, não é? E isso acho que é um dos aspectos fundamentais. Depois, claro, são trabalhados quais os fatores encadeantes, ou habitualmente chamados em inglês os triggers, modos alternativos de lidar com estados intoleráveis de angústia, não é? E tudo isso, não é? Depois há toda uma dimensão muito, no protocolo do álcool, muito mais virado para o comportamento e muito exigente do ponto de vista assim do processo, não é? Tem estas dimensões mais, digamos assim, comportamentais e práticas para ajudar a pessoa a ter forma de lidar com as coisas. Pronto, e é isso que se tenta fazer no tratamento. Bom, algumas pessoas falam assim de que subitamente, não estou a dizer que seja muito comum, não é? Nós temos que ser realistas e sérios, mas há algumas pessoas que parece que subitamente deixaram de ter vontade. Mas pronto, isto nem sempre se mantém, e isto também não, com as questões do alcoolismo ou de substâncias, não se pode embarcar num otimismo inicial, porque obviamente também são pessoas que ainda têm alguma dificuldade em lidar com as emoções e rapidamente podem passar de uma emoção muito positiva para outra negativa, portanto, tem que se aproveitar, digamos, quando as coisas correm bem, para proteger a pessoa e encontrar mecanismos para lidar com a angústia, que acontecerão no caminho, certamente. Claro. Sim, dizer que talvez em relação aqui à perturbação por uso de álcool, dizer que há vários tipos de protocolos que são utilizados em vários, enfim, locais do mundo e é uma área em estudo. Nós aqui utilizamos um protocolo que foi concebido e testado pela professora Cília Morgan, que é enfim, uma professora inglesa que tem estudado isso e que é uma das nossas mentoras científicas, se quisermos, da Exeter University, e de facto os nossos números, nós vamos em breve publicar os nossos números, quer do ponto de vista das depressões, que são a maioria aqui na clínica, mas também das perturbações por uso de álcool, e os resultados são de facto muito encorajadores. Dizer que temos de facto boas taxas enfim, de recuperação. Já podemos dizer os resultados, Vitor? Sim, quer dizer, eu gostava de esperar pelos números, mas dizer que de facto aos 6 meses e há um ano, portanto, evidentemente enfim, não temos estudos a mais do que isso, temos de facto taxas portanto, valores muito encorajadores, enfim, superiores. Se nós pensarmos, por exemplo, que aquilo que são os tratamentos standard, ao fim de um ano, temos taxas de recaída à volta de 75%, portanto, só 25% das pessoas é que se mantêm abstinentes, e nós temos aqui taxas muito superiores a 50%, e, portanto, é bastante encorajador. Também não é alheio a isso. Eu gosto muito de referir
enfim, as pessoas aqui da equipa, e não é alheio a isso o facto de termos aqui também pessoas com muita experiência no álcool, no caso, por exemplo, a doutora Magda, e que faz com que tenha, de facto, uma sensibilidade especial e até uma vontade neste tipo de tratamentos. Mais uma vez, a preparação dos técnicos é fundamental. Quer dizer, se as pessoas não estão bem preparadas, mesmo antes, já não estavam bem preparadas, antes de começar o tratamento de cetamina, não é por usarem cetamina que as coisas magicamente, o seu treino e a sua preparação vêm, não, isso não acontece, não é? Portanto, há aqui uma potenciação mútua, e como eu digo, a cetamina não é uma substância mágica, não é, de facto, é o que um potenciador e um facilitador do trabalho que de outra maneira se tornava mais difícil devido à tal sedimentação e rigidez até dos próprios circuitos neurais e dos correspondentes processos mentais. A doutora Magda, Magda Carvalho, doutor Guilherme Bastos Martins. Sim, A nossa sem dúvida. equipa, E o doutor Lúcio Silva. Dr. Lúcio. Eu referi aqui Sim, mais, são mais a ligados doutora às Magda porque é a que faz o tal trabalho psicoterapêutico, é Exatamente, fundamental exatamente. por isso. Mas temos assim pessoas realmente com uma larga experiência, sim, mesmo. É isso mesmo. Vou aproveitar aqui um bocadinho este tópico e vou já começar também aqui a abrir as perguntas, porque já temos aqui algumas perguntas no Slido. Temos aqui uma pessoa, um participante que gostava de saber como proceder quando o doente alcoólico não está disponível para tratamento. Isto é um caso familiar, em que neste caso a outra pessoa está muito descompensada e também em modo aqui de sobrevivência. Como é que a pessoa pode estar elegível para começar este tipo de tratamentos? Só para esclarecermos aqui esta questão que acaba por ser bastante importante para esta pessoa. Sim, vamos lá ver. Nas perturbações por substâncias em geral e do álcool em particular, as pessoas muitas vezes só procuram tratamento, ao contrário, por exemplo, da heroinodependência, onde as pessoas procuram rapidamente, muitas vezes até, enfim, forçadas pelas famílias, tratamento. Aqui nós encontramos, nas pessoas com estes problemas ligados ao álcool, há um longo período antes das pessoas reconhecerem que têm um problema portanto, e depois acabam por procurar tratamento. Estão aquilo que nós chamamos de uma fase pré-contemplativa, isto é, a pessoa ainda não olhou diretamente para o problema, ainda não admitiu, não, eu tenho um problema que eu não estou a conseguir controlar e preciso de ajuda porque não vou conseguir fazê-lo sozinho. Isso aí, de facto, e muitas vezes tem que ser com a ajuda da família, dos amigos, dos empregadores, que fazem com que as pessoas acabem por assim, através do outro e do feedback que têm das outras pessoas, que acabam também por, muitas vezes, numa fase inicial de negação, e às vezes até uma negação veemente, não tenho problema nenhum, mas depois acabam por admitir. Sem isso, sem virem aqui ou qualquer outro sítio, é muito difícil. Mas mesmo muitas pessoas vêm um bocadinho forçadas, mas também não vêm propriamente ainda completamente convencidas. Aí os técnicos mais experientes têm à sua disposição algumas técnicas, nomeadamente chamadas entrevistas motivacionais, que podem, de alguma maneira, fazer com que a pessoa se confronte com isso e acabe por admitir e por se envolver no tratamento. Porque se a pessoa, de facto, não está envolvida no tratamento e não está motivada para mudar, aí não há tratamento, não há nem acetamina, não há nada que resulte, não é? Portanto, porque vai vir aqui, e isto vale para o álcool como vale para qualquer outra coisa. A pessoa vai vir aqui ter uma experiência diferente, mas pouco mais do que isso, não é? Portanto, a motivação é fundamental. Portanto, mas sem a pessoa vir aqui ou qualquer outro sítio, falar com um técnico e poder, enfim, falar abertamente, analisar, quantificar o seu consumo, perceber o grau de sofrimento que está ligado a isso, bom, aí de facto é muito difícil. Uhum.
médicos têm a mesma opinião, não é? Muito difícil, de facto. Ahm, Muitas das vezes as pessoas não querem precisamente confrontar-se com alguns aspectos, não é? Portanto, eles estão na fase, não é? Designada assim, às vezes de forma já muito dita por toda a gente, a negação, não é? E de facto não se querem confrontar com isso. Eventualmente, acho que poderá haver uma abordagem, como estava a dizer, ou uma psicoterapia, ou as pessoas mais facilmente às vezes reconhecem que estão um bocadinho tristes ou isso e minimizam os consumos. Não sei, talvez começar por aí, mas de facto. Outras vezes também uma saída, que me lembrei agora, que é muito comum, é o próprio médico de família. O médico de família aqui tem um papel muito importante, porque muitas vezes até através de análises à função hepática, e que muitas vezes já está comprometida, pode de facto ser enfim, tem uma opinião certamente respeitada pelas pessoas que consultam e muitas vezes, muitas pessoas entram nos tratamentos ligados a estes problemas por via do próprio médico de família. É isso mesmo. Tem aqui mais duas questões relativamente ao álcool e depois vamos passar aqui também para para outra temática. Uma das questões que temos aqui é: boa noite. Numa pessoa adicta ao álcool, não existe uma maior possibilidade de procurar outra adição, por exemplo, aqui a ketamina, psicadélicos, até como uma substituição? É uma excelente pergunta e há muita gente que tem de facto esse receio. E tanto mais que existem, às vezes, reportagens, muitas vezes sensacionalistas, na televisão, por exemplo, e noutros locais, nas redes sociais, etc., que chamam a atenção para a adição à cetamina, que existe, mas existe enfim, num contexto recreativo. Há, de facto, as pessoas que consomem cetamina em ambientes recreativos e muitas vezes depois acabam por ficar, de facto, com uma adição e ter problemas, nomeadamente são conhecidos, por exemplo, problemas ligados à bexiga, cistites, não é? Que são inflamações da bexiga, portanto existe de facto isso, mas não em termos terapêuticos, quer dizer, num ambiente terapêutico. Até porque aqui nós utilizamos doses que são doses baixas, convém dizer isto, não é? Porque já agora aproveito também para desfazer um outro tipo de receio que as pessoas têm ligado a ouvirem dizer, então, mas a cetamina é um anestésico, nomeadamente às vezes diz é um anestésico para animais, para cavalos, por exemplo. Mas também é muito usado em crianças e ninguém diz que é um anestésico de crianças, é de cavalos. Claro. Mas de facto é de facto uma substância muito segura e as doses que nós utilizamos aqui, as tais doses psicadélicas, não são doses anestésicas, nem isso nos interessava. Então, se as pessoas estivessem anestesiadas, não beneficiavam nada da experiência. Portanto, Podiam a ter cetamina vai ajudado. tendo diferentes, isto é muito interessante, vai tendo diferentes efeitos consoante as doses, não é? Uma dose baixa, numa dose baixa, em doses baixinhas até pode, às vezes é utilizada também para analgesia. Analgesia quer dizer, por exemplo, para dores crónicas, é utilizada de uma maneira contínua, enfim, infusões. Depois, noutras doses tem um efeito antidepressivo marcado, noutras doses tem efeitos dissociativos e psicadélicos, e em doses mais altas, só para as pessoas terem uma medida de comparação, as doses anestésicas entram nos 2, 3, 4, 4,5 miligramas por quilo, enquanto que aqui estamos a falar de 0,5, 0,7, 0,9, 1,5 no máximo, e portanto não estamos noutra faixa, digamos assim, de valores, e não há aqui questões ligadas à anestesia. Portanto, as pessoas não vêm aqui para ficar anestesiadas, pelo contrário, vêm para ficar mais despertas em relação aos seus problemas. Agora, a adição, sim, a adição é um problema, como eu disse, em contextos recreativos. Em contextos terapêuticos, não é um problema, não temos um único e já temos, enfim, mais de 100 pessoas tratadas, a clínica tem 2 anos, mais ou menos, 2 anos e tal, e não tivemos um único caso de adição por cetamina. Ainda para mais, o protocolo do álcool são 3 sessões com ketamina, quer dizer, não, não parece realmente todo possível, nem estudos dizem isso. É preciso uma dose diária, várias vezes ao dia, para Claro. realmente o corpo ficar. É outro contexto, é outro. Claro, acaba Portanto, por esse ser receio outra. pode ficar Não, completamente afastado.
Pronto, acabámos também de responder aqui a mais uma questão que também era neste âmbito. Nós já estamos aqui perto do final, mas eu gostava de ver aqui mais umas perguntas que temos convosco, tentarmos aqui fazer aqui umas respostas mais sucintas para não deixar aqui muitas perguntas por responder. Temos aqui uma participante que nos pergunta, na perturbação bipolar tipo 2, num caso com episódios de hipomania e depressivos, maioritariamente, podemos recomendar este tratamento? Bem, essa pergunta é uma pergunta difícil de responder. Porquê? Porque nós temos sempre que distinguir entre aquilo que são as recomendações e as guidelines internacionais e aquilo que são depois estudos que são feitos e que dão certas indicações, mas que ainda não estão integradas nessas guidelines. Porque é que eu estou a fazer esta distinção? Porque temos sempre que ir, evidentemente, uma clínica que pretende atuar sempre de uma maneira rigorosa, como é aqui o caso da Clinic of Change, vai seguir aquilo que são as recomendações já consensuais. E as recomendações já consensuais não incluem, de facto, a perturbação bipolar nem tipo 1 nem tipo 2, e portanto, nós, nesta altura, não estamos, de facto, a aceitar esse tipo de pacientes. No entanto, também dizer que muitos já estudos dizem que as pessoas podem beneficiar deste tratamento. Portanto, não é uma contraindicação absoluta, muito pelo contrário, sobretudo a tipo 2, enfim, para as pessoas que não sabem e percebam o que nós estamos aqui a falar, é menos grave, não é? Portanto, a tipo 1 está completamente fora de questão aceitar. A tipo 2, teríamos que ver caso a caso. No entanto, a ideia global ainda é não aceitar, porque as guidelines ainda não estão, enfim, ainda não recomendam, embora, como eu digo, há estudos muito encorajadores nesse sentido, nomeadamente em relação às crises depressivas, porque o grande problema da perturbação bipolar tipo 2 são as crises depressivas, porque as outras não são tão graves como na tipo 1. Mas as crises depressivas são igualmente graves, muitas vezes com Certo. ideação suicida. E doutor Vítor, aqui puxando um bocadinho na sua resposta e também com uma outra pergunta que nos deixaram, pessoas que respondam de forma mais hipomaníaca nas sessões de ketamina, existe aqui um maior risco de desenvolver uma adição à substância? As pessoas estão aqui muito preocupadas com a adição à substância. Não, e estão preocupadas e bem, porque, como eu digo, houve reportagens sensacionalistas que chamaram a atenção para isso, nomeadamente até com figuras públicas, há algumas delas enfim, cujas mortes, algumas que não tiveram diretamente a ver com a cetamina, mas a cetamina de alguma maneira foi envolvida ou até responsabilizada. Mas a cetamina é uma substância muito segura quando usada em termos terapêuticos, por isso é que é usada até em outras doses anestésicas em crianças, não é? Portanto, não se utilizaria substâncias em crianças em doses muito superiores àquelas que nós usamos aqui. Agora, de facto, pode haver que as pessoas. O que é que vai acontecer? Eu não diria, enfim, sem prejuízo de poder haver, não diria que possa haver reações hipomaníacas propriamente dito. Agora, o que nós encontramos é coisas do género, logo na primeira sessão, não são todas as pessoas, mas encontramos de facto pessoas que entraram muito deprimidas e sentiram logo um alívio tão grande e uma redução tão grande dos seus sintomas depressivos que nos dizem que eu não me sentia assim há muitos anos. Outros até diziam, eu nunca me senti assim como me estou a sentir agora tão bem. Bem, isso pode ser interpretado como uma coisa hipomaníaca, mas não é, seja como for. Pode haver realmente alguma ilação do humor ligeira, mas que vai regularizar-se em pouco tempo e, portanto, também não é esse o receio, desde que a triagem tenha sido bem feita. Lá está, uma viragem numa pessoa que tem uma perturbação bipolar tipo 1 é sempre possível, mas essas pessoas não são incluídas no tratamento. Não sei se quer dizer alguma coisa. Sim, de facto, há pessoas que ficam realmente muito contentes, muito animadas, mas é algo transitório, ou seja, ao longo do tempo, a pessoa vai se sentindo melhor, mas de uma forma às vezes mais consistente. Mas tive algumas pessoas, sim, que ficaram do género, até recordo uma delas, não vou dizer quem é, mas que até o próprio psiquiatra que enviou a casa aqui para a clínica
pensou, bem, mas será que ele está animado demais, isso tudo? E depois a própria esposa dizia, não, não, ele era assim, não estava assim, era desde que está altamente deprimido, mas depois realmente houve de facto ali uma redescoberta, e em alguns estudos isso acontece, uma animação às vezes parece um bocadinho excessiva para quem estava completamente anódino e com dificuldade em fazer tudo, mas depois há uma estabilização. Depois, realmente, ao longo do tempo e dos meses, acho que essa pessoa até já fez um ano, pronto, de facto, depois as coisas reequilibram, mas de facto também é aquela coisa, ganhar energia, ganhar esperança outra vez. Sim, porque de facto as famílias Assim. estão habituadas a ver estas pessoas há anos metidas na cama, sem fazerem nada, a arrastarem-se tristes, a chorar, que depois ficam às vezes um bocadinho surpreendidas. Surpreendidas Claro. e tem que se dizer que por vezes não sabem lidar bem com esta nova, com esta, Tem que se entre aspas, enquadrar. com este novo estado de humor da pessoa. Eu acho que a atitude correta é, de facto, entender essa alegria, ficar-se contente, mas não se entrar realmente depois em idealizações bacocas. Pronto, a pessoa depois também tem que ter segurada, não é? E pronto, tem que haver ali um equilíbrio, não é? Entre estar Temos contente. aqui, é isso, temos aqui mais uma questão. É possível que algumas pessoas que não responderam ao tratamento respondam à psilocibina, porque, embora promovam neuroplasticidade, atuam em receptores diferentes? É possível, sim senhora, porque como diz muito bem, respondem a receptores diferentes, quer dizer, aqui temos um receptor que é o NMDA, enfim, nas neurociências usa-se muitas siglas, mas é um receptor onde se vai juntar sobretudo o glutamato portanto, é um tipo de receptor diferente do receptor da psilocibina, que vai sobretudo atuar sobre os receptores HT2, portanto, o receptor 2 da 5-hidroxitriptamina, que é a serotonina, na realidade. E, portanto, são vias diferentes, não é? E isso vai fazer com que, eventualmente, pessoas que não respondam à cetamina possam responder à psilocibina, sem dúvida. O problema da psilocibina tem dois problemas fundamentais. Primeiro, não está aprovada. Embora haja, de facto, estudos muito, muito, muito encorajadores, e eu estou convencido que vai ficar aprovada em vários países relativamente em breve, mas não está aprovada. E outro problema também, e esse é mais de natureza operacional, é que a cetamina tem uma coisa muito, que do ponto de vista operacional é muito boa, é que, digamos assim, o estado que nós vou chamar aqui a viagem, é cerca de uma hora e meia no máximo. E, portanto, isso do ponto de vista, e como eu disse, aqui, por exemplo, o psicoterapeuta está em permanência com a pessoa e o psiquiatra também está presente. Ora, com a psilocibina, que dura muito mais tempo, não é? As coisas operacionalmente, mas não é nada que não se pudesse fazer desde que fosse aprovado. Portanto, estamos à espera disso, estamos à espera da aprovação e, se for caso disso, cá estaremos para trabalhar também com a psilocibina, que me parece muito prometedora. É isso mesmo. Os tratamentos sempre à frente aqui na The Clinic of Change e tentamos aqui sempre ser pioneiros. Vou finalizar aqui com uma pergunta, que acaba por ser uma pergunta para o final feliz de todas as pessoas que acabam por estar aqui connosco em tratamentos, que é: quanto tempo demora até uma pessoa começar a sentir-se melhor? Sim, é variável. Nós temos aquelas pessoas que na primeira sessão sentem logo muito bem e realmente, mas ainda estão um bocadinho assim, a achar que pode ser algo transitório e não é, e vão se sentindo bem ao longo das sessões, mas há pessoas que só sentem bem no final, são chamados late responders. Há pessoas que só quando o final do tratamento acontece é que sentem melhor. Portanto, é variável. Cada pessoa, de facto, é uma frase batida, não é? Mas cada caso é um caso. Mas, de facto, eu diria que há, grosso modo, três tipos. Há aquela pessoa que se sente bem e continua sempre a sentir-se bem até ao fim. Há aquela pessoa que se sente bem no princípio, antes do final, piora um bocadinho. Muitas vezes o tratamento está a terminar e a pessoa às vezes até já sente algum receio do final.
há esse tipo de pessoas e depois a coisa melhora, e há aquelas pessoas que se sentem melhor, mas realmente o benefício é só após o tratamento. Sim, e sentem-se às vezes também dizer isto, mais uma vez chamando a atenção aqui para a relação, às vezes de facto encontramos imediatamente antes da última uma ligeira, a pessoa pode retomar sintomas ligeiros que têm que ver com o facto da pessoa ser a última e portanto já não ir ter mais substância, mas o principal não é isso. É que, entretanto, têm uma ligação já tão forte aos técnicos, sobretudo à psicoterapeuta, ao psicoterapeuta, mas também, enfim, à equipa, aos psiquiatras, aos enfermeiros, enfim, uma ligação já tão forte que é um bocadinho o receio de e agora como é que eu vou estar sem estas pessoas cuidarem de mim, que estão semanalmente aqui interessadas em mim e a cuidar de mim e a entender-me de uma maneira profunda. Mas o que se pode dizer, eu acho que isto para dar esta nota, e os nossos números já foram apresentados, vão ser publicados, mas já foram apresentados numa tese de mestrado que foi até, enfim, orientada por mim e pela doutora Suzette, que é uma investigadora aqui da nossa clínica. Nós temos, quer dizer, em cada sessão, se nós contarmos, por exemplo, 4 sessões, em cada sessão as pessoas vai havendo cada vez mais pessoas a melhorar, até atingir o número que andará à volta dos 70%, o que eu vos tinha dito. Não deixar de dizer que há 30% de pessoas que não respondem, e portanto isso também tem que se dizer. Isso mesmo. Eu estou aqui também a esclarecer uma participante, antes de fecharmos aqui o nosso webinar, que nos pediu aqui recomendações de livros, séries e ou filmes desta temática. Estou aqui a deixar também no chat para quem quiser ver. Temos aqui duas sugestões, uma sobre filmes, sobre um livro do David Nutt que está editado em português, e também aqui relativamente a séries, uma série da Netflix, que é How to Change Your Mind. Neste caso, o livro do David Nutt. O David Nutt é um investigador que é o investigador de maior referência nesta área, principalmente dos psicadélicos, que fazia parte, que ajudou aqui no início da Change como investigador, e recomendamos muito este livro, que acaba por ser bastante explicativo desta componente dos psicadélicos. Sim, e continua como nosso mentor científico, e há também muitas ligações, muita bibliografia que no próprio site aqui da nossa Clinic of Change, portanto, encaminha para muita bibliografia suplementar para quem quiser aprofundar. Com o microfone é mais fácil. Vamos deixar aqui estas recomendações no chat, responder aqui especificamente a esta participante, e agradecemos a todos os que estiveram aqui presentes neste webinar. Obrigada também aqui ao Dr. Vítor e à doutora Carla, e esperamos que todos tenham gostado deste momento de partilha, e sempre que surgirem também questões, têm também as nossas redes sociais, sigam-nos, que vamos também esclarecendo algumas destas questões por lá. Obrigada a todos e boa noite. Boa noite, obrigada, foi um gosto. Obrigada.